Fala, time! E aí, beleza? E aí, tá com abstinência de vídeo desde sexta-feira sem vídeo? Olha aí, hoje, quarta-feira, 2 de agosto, mais conhecido como depois do dia primeiro. Viemos aqui para configurar esse tal de Redux. Você é uma daquelas pessoas aí que tem aquela pulguinha atrás da orelha sobre Redux? Como que configura, como que faz e por que tem aquele monte de pasta? Então, no vídeo de hoje, olha o que a gente vai fazer. A gente vai configurar o Redux no projeto, passo a passo, criando passo. Eu vou explicar para você o porquê de cada coisinha que a gente vai fazer. A gente vai criar os tipos que vamos usar na nossa aplicação, como a gente está utilizando TypeScript, qual o tipo de dado que a nossa aplicação vai ter. Então, a gente vai criar esses tipos também. Como a gente vai utilizar o Redux Tank na nossa aplicação, que ele é quem lida com requisições assíncronas, mas fica tranquilo que a gente vai chegar lá também. A gente também vai criar as nossas requisições fakes ali, para estar utilizando, como a gente não tem um servidor back-end, faz parte do requisito do projeto que a gente está resolvendo aí. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é mais, qualquer coisa a gente descobre junto. E aí, bora lá? Bom, então bora lá, vamos ver como que tá o nosso projeto desde a última vez, que eu já nem lembro mais, ó, sexta-feira, tanto tempo que já passou. Então vamos lá, então, vou rodar o projeto. Yarn Dev. Primeira coisa, para a gente entender o que a gente já fez, tá? Bom, o projeto ele está aqui ó, no último ponto que a gente configurou o Material UI na aplicação. Então a gente deixou um datetime picker aqui para a gente visualizar, até que a gente traduziu ele. Se você não viu, caiu aqui agora, ó, puxão de orelha, olha os vídeos anteriores aí, beleza? Então a gente deixou aqui ó, configurado o Material UI com o pack de tradução e criou um botãozinho ali também com o Material UI. Então foi isso que a gente fez, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou parar a aplicação, vou dar um clear e vou o quê? Vou criar a branch que a gente vai utilizar para vocês verem aí no repositório, tá? Então vamos lá. Git checkout -b, né, de branch, fit, que a gente vai adicionar uma nova feature no nosso projeto. Eu vou chamar de aula 4, aula-4, configurando Redux passo a passo. Fechou? Estamos na nossa nova branch ali, se você olhar aqui embaixo, ó. Então você vai ver que a gente está lá, tá? Vou dar um clear aqui. Antes de mais nada, ó, vou fechar essa pastinha aqui, essa home do VS Code. O que a gente vai ver? Ó, quando eu vou implementar o Redux, por onde eu começo, tá? Muitas vezes, como eu já venho falando sempre desde o primeiro vídeo, você não vai direto colocar a mão no código. Por que não? Porque senão, às vezes, você vai fazer coisas que depois você tem que voltar para refazer, tá? Então, vamos utilizar as informações que a gente já tem no nosso Git lá para saber por onde a gente vai partir, tá? Vamos analisar lá e eu vou mostrar como eu faria, ou melhor, como eu fiz e como eu mostrei para vocês, né? Vamos lá então, ó. Vou fechar aqui a aplicação e aqui a gente tem um Git do projeto, tá? Deixa eu abrir o meu paranauêzinho de marcar coisas aqui, ó. Para não apagar. Beleza, ó. O que a gente tem de informação aqui no momento, ó? Por enquanto, ó. Eu vou ir marcando ela, sublinhando, ó. Exibir uma lista de tarefas na tela, beleza, é o nosso to-do, mostrando o título, então eu vou grifar aqui título, ó. Então esse é o primeiro type que a gente tem na aplicação, tem título, tá? Então a gente já sabe que título, se a gente está falando de tipo, a gente está falando de string, então é um tipo string, tá? A gente tem uma descrição aqui também, mesma coisa, a descrição tipo string. Então beleza, de cada tarefa. Então a gente já tem duas informações aqui importantes, ó. Adicionar a funcionalidade de marcar uma tarefa como concluída ao clicar em uma tarefa, ela deve ser marcada como concluída e exibir um estilo visual diferente. Se eu estou falando de marcar uma tarefa, então, só que ele não me deu o nome ali ainda, ó. Eu estou falando que eu tenho que ter algum tipo de controle dentro do meu to-do para saber quando ela está concluída e quando não está. Vamos continuar lendo, ó. Implementar a funcionalidade de filtrar as tarefas por status. Então tá aqui, ó. Então já tenho o terceiro tipo de dado que eu vou ter dentro da minha aplicação. Então já tenho o título, descrição e status.
que vão ser marcadas como concluídas e pendentes. Eu vou até marcar esse concluídas e pendentes aqui, ó, de uma outra cor, que eu vou chegar nesse ponto aqui já já, para falar sobre esses dois carinhas aqui, ó, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o status para marcar como concluído e pendentes, ou seja, dentro do status eu tenho apenas duas possibilidades, concluídos e pendentes. Adicionar a funcionalidade de ordenar as tarefas por data de criação. Então, já tenho mais um tipo de dado aqui, ó. Data. Ou seja, eu já tenho título, descrição, status e data. Então, já tenho 4 informações aqui que eu já estou ganhando aqui, ó. Vamos continuar lendo. Com data de criação das mais recentes primeiro ou mais antigas, isso é uma função que a gente vai criar depois. Então, beleza. Implementar a funcionalidade de edição de tarefas. Ao clicar em um botão de editar, ao lado de uma tarefa no modal, deve ser exibido os campos que deve ser exibido com o campo de título e descrição preenchido, com os dados da tarefa selecionada. O usuário pode editar os campos e salvar alterações. Então, beleza. Aqui é só uma função também que a gente vai ter que criar para fazer a edição de dados. Bom, de dados de tipo que a gente vai ter na nossa aplicação, aqui já está nas instruções de uso. Então, beleza. Ponto. Deixa eu mudar a cor aqui também, para a gente ver aqui na parte de baixo. Ó, requisitos adicionais. Utilizar componentes funcionais do React, beleza, a gente vai utilizar. Utilize o Redux, então está aqui, Redux é o que a gente vai implementar no vídeo de hoje. Para gerenciamento de estado da aplicação, beleza. Utilize, vou mudar de cor de novo, ó. Utilize Redux Tank ou utilize Redux Saga. O que é o Redux Tank e o que é o Redux Saga, tá? A gente vai utilizar o Redux Tank, então eu vou falar dele. O Redux Tank, ele é um middleware, tá? Ele é uma camada a mais que a gente coloca na nossa requisição para toda vez que a aplicação for fazer uma requisição e estiver utilizando o Redux, e a gente vai ter esse Redux Tank, é como se a gente criasse uma camada a mais ali nas requisições que por debaixo dos panos a gente consegue fazer algumas coisas dentro desse Redux Tank, tá? Então ele vai gerenciar as nossas requisições e a gente vai ter uma flexibilidade ali antes de chamar e depois de chamar. Então é para isso que é. Então o Redux Tank ele é um middleware, tá? Então quando você for estudar um pouquinho mais sobre back-end, vai falar muito sobre middleware no back-end. Mas para a gente aqui, superficialmente, para você entender o que é isso. A gente vai inserir uma camada a mais na requisição. O que é essa camada a mais? Quando a gente vai fazer requisição, a gente utiliza o fetch. Então aqui a gente vai colocar uma camada a mais no fetch. Antes de chamar essa requisição, a gente vai interceptar essa chamada e fazer alguma coisa, tá? Então beleza, então já tem ali. Implemente validações de formulário, isso daí é para o nosso eu do futuro, para a gente fazer. Estilos visuais, isso aqui a gente já viu, tá? Não vou apagar essas marcações aqui para a gente estar voltando aqui, ó. Vou só limpar elas aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou olhar lá naquele nosso arquivinho, ó, vite.config. Aqui, ó, a gente criou vamos dizer assim, as rotas aqui, né, os alias da nossa aplicação para causa daquele nosso arroba lá. E a gente vai criar mais um aqui, ó, que eu vou chamar ele primeiro de requests, tá? Que é onde eu vou guardar essas requisições que a gente vai montar. Então eu vou pegar ele aqui e vou pôr ele aqui. Não pode esquecer de fazer isso, senão você vai rodar a sua aplicação, ela vai quebrar, tá? Aí você vai ficar pensando aí um monte de tempo onde que está o problema. Então não esquece disso daqui. Outra coisa que eu vou fazer também, ó, eu não coloquei aqui, ó, essa questão do types. Então eu vou colocar aqui, ó, quando eu chamar types, eu quero chamar essa pasta aqui, ó, @types, tá? Que é aquela pastinha que a gente tem aqui em cima, onde a gente guarda os tipos da nossa aplicação, beleza? Se eu mudei aqui na configuração do Vite, eu tenho que mudar lá no meu tsconfig também, tá? Então eu vou até colocar aqui do lado, ó, porque eu sou desses que escreve errado, para não acontecer e eu passar vergonha aqui. Então eu vou copiar aqui e simplesmente vou adicionar mais uma linha aqui, falando que são aqui vão estar minhas requests, tá? Então tá aqui. E vou adicionar mais uma também, que é do types, ó, que eu também não tinha adicionado o types aqui, ó. Então eu vou adicionar e vou adicionar aqui, beleza? src@types. Se der algum problema, deixa eu fechar o terminal aqui embaixo. Se der um problema, a gente descobre na hora ali e a gente arruma na hora, tá? Então já tem o request e o types aqui.
Beleza. Saturnino, por que você criou esse tal de requests? Porque eu vou criar uma pastinha aqui, ó, que se chama requests, que é dentro dela que a gente vai guardar as informações. Tá, por que então que você está começando por requests, tá? Porque eu tenho essa informação aqui, ó, tá? Eu tenho aqui falando que eu vou utilizar o Redux Tank. Não tem como eu criar alguma coisa que não dependa da outra, tá? Por que eu estou falando isso? Eu vou começar a criar minhas requests, você vai ver que eu vou ter que ir uma determinada parte criar tipo, e depois eu volto para request, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais fluida possível para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, beleza? Então vamos lá. Então eu vou criar uma pastinha de requests aqui e vou criar um arquivo aqui, ó. Eu vou chamar ele de index.ts. Por que não tsx? Porque o tsx é quando eu estou devolvendo algum elemento JSX ali na aplicação, um header, uma div, alguma coisa, ou seja, um componente. Como aqui ele vai ter função aqui dentro, então eu vou chamar ele só de ts, para mim é suficiente, tá? Então eu vou salvar aqui. Salvar não, vou criar. Deixa eu fechar minhas configurações ali, tá? Que eu não preciso. Tá. Vamos fazer uma analogia aqui então, ó. O que vai ser essas requests aqui que eu estou criando, tá? No projeto ali, no processo seletivo, eles estão pedindo para a gente utilizar... Aí vem a primeira pegadinha. Eles estão pedindo para a gente utilizar o Redux Tank para gerenciar nossas requisições. Só que o Redux Tank, ele lida com requisições assíncronas, tá? É tudo que demora. Quando a gente faz alguma coisa, ele tem aquele await lá que ele vai esperar alguma coisa acontecer. O Redux Tank lida com isso. Só que a gente não tem isso na nossa aplicação. A gente não tem um servidor back-end para fazer isso. A gente não tem um endpoint para isso. Então, por esse motivo, o que eu vou fazer? Eu vou criar umas requisições fakes aqui para a gente utilizar na nossa aplicação, tá? Só por isso que eu estou criando esses requests aqui. Se eu tivesse um servidor back-end, ou se a própria empresa que mandou esse teste tivesse, eles mandariam e falariam assim, ó, utilize esses endpoints aqui na aplicação, que não é o nosso caso, tá? Então a gente vai criar. E ali a gente já viu que ele pede para a gente, para criar to-do novo, ele pede para a gente editar, ele pede para a gente deletar, criar, deletar, acho que é só isso mesmo, né? Deixa eu ver lá. Funcionalidade de ordenar, filtrar, beleza. Mas, quando a gente fala disso, de criar alguma coisa, de deletar alguma coisa, de atualizar alguma coisa e de buscar alguma informação, a gente fala, é muito comum você ouvir falar de CRUD, tá? Que é o create, o R que é o read, né, que é a leitura, criação, leitura, CRUD. O U é de update e o D é de delete. São as 4 opções da aplicação, tá? Se eu vou fazer isso no caso, então eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter 4 funções aqui dentro, tá? Que vai ser assim, ó. Eu vou chamar ela de const. Vou dar um nome para ela. Vou chamar ela de... Vamos começar pelo C, do create, tá? Então eu vou chamar ela de create new to-do, tá? Que vai ser o nosso to-do ali. Que é uma função normal. Até aí, sem novidade, tá? É uma funçãozinha normal. Outra função que eu vou ter aqui, ó, vou chamar ela aqui ó, de const também. Então eu vou ter o R, tá? Então é o read de leitura. Se é o read de leitura, eu vou ler os to-do que eu tenho. Então eu vou chamar ele, ó, de get to-dos. Ó, meu Copilot me ajudou ali. Então beleza, então já tem a minha segunda função que eu preciso criar. A terceira, então, é o do U, de update. Ó, o Copilot me ajudou ali de novo. Então, ó lá, update to-do. Ou seja, eu vou atualizar um to-do, tá? Que é o que a gente vai salvar lá. Aí tá faltando aqui o delete. Ó, Copilot, ó, o delete. O que tá faltando então? Então tá ali, ó, Copilot ajudou. É o delete to do, tá? Ó, lembrando que eu tô utilizando o Copilot aqui porque eu me sinto confortável com o que eu vou criar, tá? Se você é uma pessoa que está começando na programação, tem dúvida ainda, eu recomendo que você não utilize o Copilot. Utilize o GPT talvez para tirar uma dúvida, mas tente fazer antes. Não pegue qualquer sugestão dele que por muitas vezes ele vai sugerir coisa errada para você, tá? Então é isso. Tá? Então eu tenho aqui ó, as 4 funções que eu vou precisar. Então eu tenho o meu CRUD aqui, tá? O que eu vou fazer aqui então? Porque eu vou utilizar isso em outras partes da minha aplicação, então eu vou colocar aqui ó, um export, tá? Em todas elas. Porque a gente vai exportar cada função para a gente utilizar
na nossa aplicação, beleza? Então, eu tenho as 4 aqui. Agora é aquela parte que eu falei que eu tenho que ir para outra parte da aplicação, mas é bem tranquilo aqui também, tá? Quando eu vou criar um to-do novo, eu preciso de algumas informações para criar o meu to-do novo, certo? Eu vou falar aqui então, ó, que eu vou esperar receber aqui nessa função, quando ela for chamada, eu espero receber um to-do, tá? Mas o que é esse um to-do que eu espero receber aqui, ó? É esse cara aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha pastinha de types, eu vou criar um tipo para isso. Eu quero falar para minha aplicação, ó, isso é um to-do, que ela não sabe. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar aqui, ó, por exemplo, um N, por exemplo. Ele vai parar de reclamar ali. Aí eu poderia vir aqui só para parar de reclamar de fato, mas eu vou dar um console.log aqui, ó. E vou colocar o to-do aqui, ó, só para ele reclamar. Beleza, ele vai parar de reclamar ali. Só que o meu excelente vai falar assim, ó, eu não esperava receber um N aqui. Um N para mim é qualquer coisa. Então, qualquer coisa por qualquer coisa é qualquer coisa. E o que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar um tipo para ele. Eu vou vir aqui, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar de todo.ts, tá? Só que aqui, ó, eu chamando ele de todo.ts, vai ter lugares a mais na minha aplicação que eu também vou querer chamar arquivo de todo. E vai ficar muito confuso todo lugar ter um to-do e sem nenhum tipo de especificação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou renomear isso daqui, ó, que eu acabei de criar, para todo.type.ts, tá? Só para eu saber que eu estou lidando com arquivo de tipo aqui dentro, tá? E que tipo é esse que eu estou falando? Ó, então, eu estou criando, ó, um type que vai se chamar ToDoType, que ele vai ser isso aqui por enquanto, tá? Vou exportar esse type aqui, porque eu sei que eu vou utilizar ele em mais lugares na minha aplicação. E beleza. Aqui dentro, então, ó, deixa eu colocar um do lado do outro aqui, ó, para ficar bem facinho de ver. Ó. Então, aqui dentro agora, nessa minha requisição aqui, quando eu for criar um novo to-do, o que eu espero receber? Eu espero receber um ToDoType. Vou trocar o meu N ali por ToDoType e vou importar esse type aqui que eu acabei de criar. Então aqui ó, ele para de reclamar para mim, porque agora ele sabe que eu quero acessar, que eu quero receber um ToDoType aqui. Mas o que é esse ToDoType? Vamos lá ver. Ó, tá aqui ó, as informações que a gente tem. Ó. Eu tenho um título, uma descrição, um status e uma data. Então é esse o meu ToDoType que eu preciso. Tá? Da onde eu tirei isso? Do GIST. Então vamos lá. Então eu vou ter um title, que ele é do tipo string. Eu vou ter uma description, Copilot, beleza. O Copilot, agora eu preciso de um status, hein? Então tá ali o status e agora eu preciso de uma data. A data ele não entendeu, então vai ser uma data. Que eu vou falar aqui, ó, que ela vai ser do tipo string também, tá? Por que eu não estou colocando o tipo data aqui? Porque eu vou salvar as datas na aplicação do tipo date toIsString, tá? Que é um formato de data diferente, tá? Que é isso daqui, ó. Por exemplo, ó, se eu vim aqui na... Deixa eu dar um inspecionar aqui. Eu vou vir aqui no console, ó. Se eu chamar aqui, ó, const, eu vou chamar isso aqui de teste e vou atribuir aqui, ó, um new date, tá? Então eu tenho uma string que chama teste que tem uma data. Se eu der um console log aqui, ó, console.log nesse teste que eu acabei de criar, ó, o formato que ele tem aqui para mim, é o tamanho dessa data aqui, ó. Então, não é legal eu salvar desse jeito no banco de dados, teoricamente, que a gente vai ter ali. E o que eu faço aqui, então? Ó? Eu posso fazer assim, ó, eu falo que o meu teste agora... Opa! Vou criar aqui ó, de novo... Const teste 2, por exemplo. Eu vou falar que ele vai receber ainda uma new date, tá? Que é a mesma coisa ali de cima, só que eu vou fazer assim, ó, ponto to isString, aqui, ó, to isString. É isso que eu quero, tá? E olha a diferença de um para o outro. Agora se eu der um console log aqui, ó, nesse teste 2, olha o formato que ele vem, tá vendo? Ele converte aquela data num formato string que eu jogo no meu banco de dados ou qualquer tipo de informação e depois eu consigo trabalhar tranquilamente essa string aqui como se fosse uma data, porque eu consigo voltar ela para o formato de data ali de novo, tá? Tanto que se eu fizer aqui, ó, const teste 3 e colocar assim, ó, new date, aqui dentro o date ele recebe um parâmetro, eu coloco o teste 2 aqui, por exemplo, e agora eu rodar aqui, ó, console.log. No teste 3, olha o que ele me traz.
ele me traz de novo o formato anterior. É como se fosse um stringify e um JSON parse. Eu converto a data para string e depois eu consigo voltá-la para a data de novo usando dessa forma, tá? Então, se você não sabia disso, aprendeu mais uma agora, beleza? Deixa eu ir lá de novo. Então, beleza. Então, eu tenho aqui ó, o meu ToDoType, tá? Então, é isso que vai acontecer. Ó. Quando eu chamar essa minha função, eu obrigatoriamente tenho que passar um tipo que é o ToDoType, que é o formato do meu to-do aqui. Só que se eu colocar aqui, ó, ToDoType, às vezes vai ficar confuso, né? Porque ToDoType, não. Eu sei que é o type do to-do, mas eu vou usar ele no new to-do. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de new ToDoType, tá? E aqui, então, vai ser new ToDoType. Eu vou importar aqui, então, new ToDoType. E assim, resolvido o meu problema. Então, o primeiro passo é esse da função, tá? Outra função que eu vou ter aqui, ó, eu vou passar ela para cima, aqui, ó, para ficar na ordem da construção aqui mais fácil de vocês entenderem. Quando eu for atualizar um to-do aqui, da mesma forma, eu preciso receber um to-do aqui, tá? Então, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e colocar aqui, que esse meu ToDoType aqui, quando ele for fazer uma atualização de to-do, ele recebe o to-do, que é o new ToDoType. Só preparar de reclamar, eu vou colocar aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, eu vou copiar aqui, ó, esse cara aqui, vou colar aqui e vou chamar esse cara aqui, então, ó. Opa, sai daí. Ah, isso é a descrição que não deixa? Boa. Eu vou chamar isso aqui ó, de update ToDoType. E aqui agora, ao invés de chamar new ToDoType, eu chamo update ToDoType e faço a importação dele aqui. Ó. Beleza, fiz a importação. Só que aí eu vou ter um probleminha aqui. Ó. Quando eu for fazer a atualização de um to-do, eu preciso identificar ele de alguma forma. Tá? E eu não posso identificar esse to-do, por exemplo, com o title, porque eu posso ter um to-do que tem o mesmo título. Como eu posso ter um to-do que tem a mesma descrição, como eu posso ter um to-do que vai ter o mesmo status e posso ter um to-do que tem a mesma data. Então eu preciso de uma chave única aqui para mim, para eu saber que eu estou falando daquele to-do, tá? Então eu vou chamar essa chave aqui ó, de ID, ó, Copilot me ajudando, só que ela não vai ser do tipo string, vai ser do tipo number, tá? Então beleza. Só que ó, vocês concordam comigo, olhando aqui, ó, que o meu update ToDoType ele tem 4 informações que eu também tenho aqui dentro do meu new ToDoType. E não é legal eu ficar repetindo o código, né? Tanto que depois se eu for fazer alguma modificação em algum lugar que eu mude esse description aqui, eu mude para descriptions, por exemplo, eu teria que encontrar todo lugar na minha aplicação que tem esse tipo dessa forma e tenho que ficar mudando aqui, ó, descriptions também, todo lugar. E não é legal. Tem uma forma da gente fazer isso, tá? Olha que legal que dá para fazer. Ó. Eu vou passar o meu update aqui para cima, deixar ele primeiro, para ficar visualmente mais fácil de entender. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, no meu new ToDoType, eu vou fazer um hackzinho nele, ó. Eu vou apagar isso daqui. Vou usar um carinha ó, que se chama omit. Então, se você não sabia o que era isso, então agora você já aprende, ó. Meu Copilot te ajudando ali, ó. Que o que ele está fazendo aqui nesse momento, ó. Ele está falando que o meu new ToDoType, ele é do tipo, né? Ele é do mesmo tipo do update ToDoType, porém, eu quero que ele omita, ou seja, que ele não, que ele releve essa chave aqui, ó, ID. E olha que interessante que acontece aqui agora, ó. Se eu vim aqui ó, no meu new ToDoType, colocar aqui ponto, ele mostra só para mim, ó lá, date, description, status e title. Por que ele está mostrando isso? Porque aqui ó, eu estou falando para ele que é isso que ele tem. Ele tem tudo que tem dentro do meu update ToDoType, com a exceção do ID. E se eu vim aqui no ID, ó, eu vou apertar ponto aqui, ó, aqui no ID para mim ele já aparece, ó. Ele já aparece as quatro chaves ali para mim e o ID. Ou seja, eu criei uma tipagem só. E na segunda tipagem que eu fui criar, eu estendi, é como se eu pegasse e herdasse tudo que tem na tipagem anterior e omitisse um único elemento ali. Aí você fala assim, ah, mas isso é legal, mas se eu quisesse omitir mais alguma coisa? É simples. Você coloca um pipe aqui, abre uma nova aspas ali e fala, ah, então eu não quero que tenha date aqui também. Olha aqui que vem agora no new, se eu apertar um ponto aqui, ó,
Olha lá, ele só tem agora description, status e title. O date também foi omitido da minha tipagem. Mas no nosso caso aqui eu quero que tenha, tá? Então eu vou salvar aqui. Então beleza, então já tenho o escopo do que eu vou precisar na minha função para criar um novo to-do. Já tenho o escopo para quando eu for fazer a atualização do meu novo to-do. E agora eu tenho uma nova função que é para quando eu quero recuperar todos os to-do e quando eu quero deletar. Eu vou fazer o do deletar aqui primeiro, vou deixar o do pegar todos ali depois, tá? Quando eu for deletar um to-do, nesse caso aqui, ó, eu não preciso receber um to-do inteiro para deletar ele. Aqui no update eu preciso receber o to-do inteiro porque eu vou atualizar todas as informações ali ou uma só, e eu não sei qual. Então eu vou deixar ali como todos, tá? Mas aqui no caso do delete, eu vou receber um ID. Para mim é suficiente, que ele é do tipo number, então. Tá? Então no caso ele é do tipo number, com base nesse ID, eu sei qual to-do que eu quero excluir, tá? Simples assim. E agora, finalmente, o nosso get to-dos, né? Que é para pegar todos os to-dos, tá? Mas da onde eu vou pegar todos esses to-dos? Eu vou criar uma função complementar aqui, que eu vou chamar ela de const get all to-dos. Aonde eu pretendo que os meus to-dos estejam? Como eu não tenho banco de dados, eu pretendo que eles estejam no local storage, tá? Então eu quero pegar meus to-do de lá. Então eu vou chamar aqui, ó. Vou pegar essa função. Então eu não vou chamar nem de get all to-dos aqui, ó. Eu vou colocar get to-dos local storage. Sou ótimo para nome. Então eu vou querer pegar esses to-dos local storage, tá? Eu vou dar uma setinha aqui para vocês, ó, se vocês forem utilizar Copilot. O Copilot ele fica mais interessante se você falar o que essa função faz, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, recuperar to-dos da chave to-do do local storage. Provavelmente agora o Copilot ele vai entender isso aqui e vai me sugerir uma função interna, quer ver, ó? Vamos ver, eu vou dar um enter aqui, ó, vamos ver o que ele vai me sugerir. Aqui, ó, pronto. Ó, então ele sabe, quando você coloca um comentário em cima da função, o seu Copilot ele funciona mais fácil, ele consegue identificar melhor. E se você colocar a descrição em inglês ainda, ele fica melhor ainda, fica mais preciso. Mas vamos analisar o que ele está fazendo aqui, ó, porque provavelmente eu vou mudar essa função. Tá? Então ele está fazendo aqui, ó, ele está pegando do meu local storage o getItem, pegando os to-dos, beleza, como eu falei ali em cima. E ele está retornando, então ele está vendo aqui, ó, se por acaso tiver to-do, ele faz um JSON parse dos to-dos. Se não tiver to-do, ele retorna um array vazio. Tá interessante. Pode até ser, mas eu vou fazer de uma outra forma aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu comentar isso daqui para deixar aqui como referência depois para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar aqui ó, de const to-dos. Ele vai fazer o que, ó? Ele vai fazer um json.parse. Vamos ver se o Copilot consegue ler minha mente do que eu quero fazer. Hein? Parse. Conseguiu ler minha mente. Conseguiu ler minha mente. Esse JSON aqui é com caixa alta. Ó, então o que eu faço resumidamente numa linha só? O que eu estou fazendo? Ó, eu estou indo lá no meu local storage. Estou fazendo um getItem em to-dos. Se ele não encontrar, então esses dois pipes aqui, ó, ele está falando ou é isso, porque se isso aqui não tiver lá, ele vai me retornar um undefined, ou é isso, só que se for undefined eu quero que você coloque, que me devolve um array. Por que ele colocou entre string esse array aqui entre aspas? Porque o que vem do local storage, ele vem no formato da string. Então ele já joga um array dentro de string e aqui ele faz um JSON parse, tá? Eu não gosto de usar esse pipe aqui, ó. Eu gosto de utilizar esse outro aqui, ó. Que é as duas interrogações, tá? Porque eu tô falando, esse aqui é o nuable, né? Então, se por acaso ele não encontrar for null ou undefined, ele vai me retornar isso aqui, tá? Então, na verdade, eu vou até excluir, porque tá no vídeo aqui, ó. Depois vocês podem consultar. E para ficar mais bonitinho ainda de voltar, para ficar numa linha só, eu vou fazer só isso aqui, ó. Vou dar um return aqui, ó.
return e apagar esse igual, tá? E ele vai retornar aqui para mim, ó. Só que se eu passar o meu mouse aqui em cima, ó, ele está falando que ele vai me retornar, ó. Ele não sabe o que ele vai retornar, tá vendo que ele está colocando ali embaixo? É que se eu tirar o mouse... Ah, não, foi, ó. Ele está falando aqui, ó, que ele vai me retornar um N. Eu não quero que ele me retorne um N, porque aqui no meu get to do's, eu vou falar assim para ele, ó. Eu vou falar que eu quero que você me retorne um to do's, que no caso é esse cara aqui, ó. Deixa eu pensar. Eu não quero que seja o update to do para retornar. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho, ó. Eu vou deixar você aqui. Eu vou fazer assim, ó. Já sei. Eu vou dar um export e vou chamar esse de to do type, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que o meu to do type, eu vou até pegar ele aqui embaixo, ó. Só para não chamar o nome lá, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar que o meu to do type, ele recebe meu update to do ali, ó. Tá? Export type to do type. Ele recebe a mesma coisa do update, tá? Por que eu fiz isso? Ó, eu quero falar isso aqui, ó. Tá? Pronto. Eu quero falar que a minha função getToDo's vai retornar para mim um to do type array. Ou seja, ele vai me retornar uma lista de to do type, que na verdade é o meu update. Por que eu criei um novo tipo aqui, ó? Só para eu não, para a semântica do meu código, eu não ter que fazer isso daqui, ó. Eu quero que ele me retorne um update to do types ali. Eu acho que não, semanticamente não fica legal o nome. Então eu vou fazer assim, ó. Beleza, tá ok aqui. Aí ele vai reclamar aqui para mim, ó. Por que ele vai reclamar? Porque eu não estou retornando nada. Eu estou falando que a minha função ela vai retornar esse to-dos aqui, ó. Só que não estou retornando. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó. Const. Vou chamar de to-dos e vou falar que ele vai receber o get to-dos do local storage, que é essa função que a gente está chamando aqui em cima, que me retorna, por enquanto, até então eu não sei o que ela retorna ainda, porque ela está falando N. E aqui embaixo, se eu colocar assim, ó, return to-dos, beleza. Olha o que acontece, ó, ele está retornando alguma coisa para mim aqui, ó, do tipo N. E não é isso. Por que ele está N? Porque a minha função aqui, ó, do local storage, eu não estou falando o que ela está retornando. Até então ela está retornando aquele array lá. Então eu vou pegar, eu vou tipar também o retorno da minha função ali, ó. Beleza, ó. E agora, quando eu passar o mouse aqui, ó, agora eu sei que ele está retornando para mim um update to do type, lá, que é o tipo ali, ó, tá? Que é esse cara aqui, então ele está me retornando aqui, então eu posso inclusive pegar isso aqui, ó, fazer aqui, ó, dar um return aqui, tá? Então, beleza, ó. Então eu já tenho a minha primeira função pronta, tá? Que ela faz isso daqui. Como eu vou lidar com o ReduxTank aqui nesse caso, eu preciso fazer isso aqui ser assíncrono, tá? Como que eu faço isso aqui ser assíncrono? Eu vou falar que essa minha função ela é async, tá? E vou fazer o seguinte, ó, vou recortar isso daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um return, vou chamar ela de newPromise, tá? Vou pegar aqui, ó, esse meu resolve, vou fazer assim, ó, vou fechar o parênteses aqui. Aqui dentro, então, ó, beleza. Ó o que aconteceu. Ele tá falando aqui, ó, que quando a minha promise for resolvida, por isso que eu tenho esse parâmetro meu resolve aqui, ó, ele vai chamar essa função que eu estou vendo por parâmetro. O que é o meu resolve? São meus to-dos ali, ó. E para ele parar de reclamar aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar então que ele me devolve uma promise, que é esse cara aqui, ó, tá? Ou seja, essa minha função de getToDo's, ela acaba de virar uma função assíncrona. Então é essa que a gente vai utilizar no nosso ReduxTank, tá? Então ele vai me retornar uma promise e a promise me devolve o ToDoType aqui, ó, beleza? E digo mais ainda, para ficar mais bonitinho ainda, para eu fazer um tempo de espera na minha requisição, eu vou colocar aqui, ó, um setTimeout. Ó, vou falar que o meu timeout vai demorar aqui, ó, 1 segundo, então ele vem em milissegundos.
Quando ele der 1 segundo, ele vai resolver meu to-dos, mas eu não quero 1 segundo não, porque eu acho que 1 segundo é muito pouco. Eu vou colocar 2000 aqui, ó, que corresponde a 2 segundos. Então, quando eu chamar esse meu get to-dos aqui, ó, eu quero que ele demore 2 segundos para ele retornar o meu resultado que ele pegou lá do meu local storage, tá? Então, eu vou salvar aqui. Então, tá bonitinho aqui, ó, 2000 milissegundos, beleza? E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a função para criar um novo to-do, tá? Como que eu vou criar um novo to-do? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma função aqui, ó, salvar to-dos na chave do local. Beleza, meu Copilot te ajudou, ó. É isso mesmo que eu quero. Vamos ver se ele vai completar. Save to-dos local storage. Ele vai receber to-dos no plural, ou seja, vai ser uma lista de to-dos, que ele é do tipo de to-do type. Beleza, exatamente. O que mais, Copilot? Ele vai pegar, fazer um local storage.set items na chave to-dos. Beleza, é isso mesmo que eu quero, o stringify. Beleza, fez tudo para mim. Olha que beleza que ele fez tudo para mim. Só que tem um porém aqui, ó. Eu vou melhorar um pouquinho esse código aqui, ó. Deixa eu fechar o meu type. Não vou fechar, vou deixar ele ali por enquanto. Lembra que na nossa configuração do tsconfig, eu coloquei aqui que a gente ia ter uns carinhas aqui, ó, que a gente chamava de enums, tá? Enums. A gente não criou ainda. Vamos criar esse cara aqui. Deixa eu explicar o conceito disso aí para vocês já. Eu vou vir aqui no meu SRC. Na verdade até tem a pastinha criada aqui já. Eu devo ter criado previamente, não prestar atenção. Então ele está aqui, ó. Eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de todo.ts, por enquanto, tá? Eu vou cair naquele mesmo problema que eu falei ali em cima, ó, tá vendo? Ó, eu teria vários arquivos de to-do sem especificar o tipo dele, né? Então ficaria meio confuso. Então eu vou chamar isso daqui, ó, vou renomear ele de todo.enum.ts. Então tá aí, tá? E aqui dentro, o que é o enum? Deixa eu vir para cá. O enum, ele é um enumerador. Eu consigo salvar informações dentro dele ali, ou melhor, é como se fosse uma constante, eu consigo colocar informações ali nele, tá? E de que informações são essas que eu estou falando, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar então, ó, um enum, vai ficar mais claro, tá? Eu vou chamar ele de todo enum. Ele vai receber então, ó, não vou aceitar a sugestão do Copilot ali por enquanto, tá? O que eu quero aqui, ó, é mudar esse time aqui da minha request por enquanto, ó. Tá 2000 milissegundos, mas eu vou utilizar ele em mais lugares da minha aplicação. Para eu não precisar ficar digitando a mesma coisa em vários lugares diferentes, eu quero unificar essa informação, eu vou chamar aqui, ó, fake time request. Olha lá, 2000, beleza. É isso aqui que eu quero fazer, tá? Então, eu vou exportar esse meu enum aqui, ó. Export todo enum. E agora eu consigo acessar essa informação dessa forma aqui, ó. Eu consigo vir aqui, ó, colocar todo enum, vou importar ela aqui, vou dar um ponto agora e eu consigo acessar aquela chave ali, ó. Então, a partir de agora, eu não preciso mais ficar digitando, porque todo lugar que eu for salvar, que eu for utilizar aquela informação, eu pego lá. Então, para mim fica fácil, tá? Então, aqui, ó. Só que eu estou pensando aqui, ó, todo enum não ficou legal. Sabe por que não ficou legal? Porque isso aqui não diz respeito a todo. Isso aqui é uma constante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui, ó, de export enum. Vou chamar aqui, ó, de constantes enum. Acho que fica melhor, né? Eu vou até apagar isso daqui, ó. Depois a gente utiliza de outra forma. Vamos ver se o Copilot sabe o que eu quero fazer. Sabe o que eu quero fazer, só não sabe que é 2000 aqui, ó. Pronto. Vou salvar aqui, ó. Então, constante enum. Aqui embaixo, então, ó, eu vou importar não mais o todo enum, e sim um constante. E aqui embaixo é isso que eu vou importar. E beleza, tá? Olhando assim para o código, a gente já vê outro lugar que a gente pode melhorar aqui também, ó. Eu vou utilizar esse cara aqui, ó. Esse to-dos aqui, ó. Eu estou utilizando ele aqui. E aqui embaixo eu também estou utilizando ele para salvar. Então aqui é um cenário típico de novo que eu posso fazer uma constante aqui, ó, que eu vou chamar ele então, ó, de key local storage, exatamente, ó, desse jeitinho ali que o Copilot sugeriu para mim. Ele está lendo meu pensamento, tô ficando com medo disso aí. Então beleza, ó, então eu vou pegar essa minha constante aqui agora, onde está to-dos aqui, ó, eu vou utilizar dessa forma aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó.
Vou colocar ela aqui, vou dar um ponto aqui agora e eu quero o meu Key Local Storage. Então, olha como que o meu código fica bem mais semântico, bem mais bonito de se ver, ó. Então, vou vir aqui e aqui em cima também, onde está todos aqui, todos, ele vai ficar dessa forma, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado, ó. Então, beleza. Então, agora, ó, eu não tenho nenhum dado sendo digitado ali direto no código, eu tenho um lugar que eu estou centralizando a minha informação. E isso é muito comum de você encontrar em projetos no mercado de trabalho, quando você cair aí para estar trabalhando, tá? É muito comum você encontrar ou nesse formato de enum, ou você encontrar, às vezes, com constante mesmo, sendo exportado de algum lugar, mas o conceito é o mesmo, é você centralizar a informação num lugar só, para você não ter que ficar correndo risco de, às vezes, ter que mudar no lugar e ter caçado na tua aplicação inteira onde tem isso aqui também para você modificar também. Então, você centraliza ela no arquivo e depois você só importa, tá? Então, beleza, ó. Então, o que a minha informação está fazendo aqui, ó? Justamente isso, ó. Ele vai salvar no local storage os meus to-dos aqui, ó, tá? Mas, todavia, entretanto e porém, tem um problema aqui, ó. Como que eu vou salvar no local storage, mas em nenhum momento eu estou falando qual é o ID que eu estou salvando lá? Lembra que eu falei que para eu identificar o to-do que eu tenho na aplicação, ele tem um ID que ele é único? Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou jogando a responsabilidade para o front-end. Quando ele for me mandar uma lista de to-dos, eu estou jogando a responsabilidade para ele dele criar um ID para o meu to-do e me mandar e o back-end só salva. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade o front-end tem que me mandar o to-do do jeito que eu quero ali, que é no caso esse nosso tipo aqui, ó, de to-do type, na verdade de new to-do, que ele não tem o ID, e o back-end recebe esse to-do e ele cria esse ID, tá? Então vamos atualizar essa nossa função aqui que ela não tá legal, tá? Então por isso que eu falo, ó, não confie no Copilot porque ele vai te jogar algumas coisas que talvez não é interessante para você. Se você simplesmente acatar, você tá errado, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, na verdade aqui, ó, eu não quero receber to-dos no plural, eu quero receber o to-do, que ele é do tipo new to-do, tá? E ele não é uma lista aqui também, ó. Ele é desse tipo aqui, ó, tá? Beleza, se ele é desse tipo aqui, ó, eu preciso então de alguma forma saber o ID anterior para eu criar um ID novo, certo? Então eu vou fazer simplesmente isso daqui, ó, const to-do, aqui ele acertou, ó, que ele está pegando todos os meus to-dos ali, ó, então aqui eu tenho uma lista, tá vendo, nesse momento, ó lá, eu tenho update to-do type, eu tenho uma lista de to-dos aqui, e o que eu quero fazer aqui agora? Vamos ver se ele vai me sugerir alguma coisa interessante, ó, new to-do, não é isso que eu quero. Eu quero saber qual é o último to-do para eu pegar o ID dele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, const, vou colocar last to-do, que é exatamente isso que agora ele acertou, ó. Eu quero pegar de todos esses to-dos que eu tenho aqui, ó, eu quero pegar a última posição dele, que vai ser aqui do to-dos, e eu quero fazer assim, ó, ponto ID, tá? Só que aqui eu tenho um problema. E se por acaso a minha lista estiver vazia? Como que eu vou acessar o ponto ID aqui? Isso pode não existir, tá? Então, se ele não existir, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma interrogação aqui para falar, ó, se não existir esse cara ponto .id, eu quero que o meu ID seja não zero, então eu quero que ele comece em 1, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou vindo na minha lista de to-dos que eu peguei com essa minha função. Então, aqui dentro, nesse momento aqui, ó, eu tenho todos os to-dos. E aqui embaixo, ó, eu quero pegar o last to-do. Na verdade, vai ser nem last to-do. Eu quero pegar eu vou chamar isso aqui, ó, de new ID, que fica até melhor, ó. Eu vou chamar de new ID. O que é o meu new ID? Ele vai nessa lista de to-do que eu recebi. Ele vai pegar o to-do.length. Lembra que quando eu dou um to-do.length, ele me traz a quantidade de itens. Por exemplo, se eu tiver na minha lista 4 to-dos, então ele vai me retornar, quando eu dou um ponto length, ele vai me retornar 4. Só que, na verdade, se eu tentar acessar a posição 4 não existe, porque lembra que o array ele começa na posição 0. Então ele começa, ó, 0, 1, 2, 3, tá?
Então eu teria que acessar a posição 3. Por isso que o Copilot sugeria que é o -1, tá? Então o meu ponto length vai dar 4, aí eu faço o -1, ele cai na posição que eu quero. Aí dessa posição que eu quero, que eu sei que é a última, ele vai pegar o ponto ID. E se ele pegar o ponto ID, o que ele vai me retornar aqui, ó? Ele vai me retornar esse número de ID, que no caso, vamos supor que fosse 3. Então ele vai me retornar 3. Só que se por acaso ele não encontrar essa posição 3, porque pode ser que o meu array esteja vazio, ele vai falar que o meu ID então vai ser 1. Aí pensando aqui, ó, se eu fizer dessa forma e tiver posição lá, vai dar ruim. Porque ó, o que vai acontecer? Nesse caso aqui que existe o ID, vamos supor que ele me traga 3. Ele vai me trazer ponto .id, ele vai trazer o ID 3. O ID 3 é o último ID daquela posição minha. Só que eu quero pegar um ID a mais. Então, se ele der certo aqui no meu ponto ID, eu quero falar que ele me retorne mais 1. Tá? Então, se ele achou naquela posição 3, o ID 3, ele me retorna mais 1. Aí ele vai me retornar o ID 4. Mas se ele não encontrar, ou seja, se a minha lista estiver vazia, ele vai falar que então que o meu ID é 1. Ele vai começar uma nova inserção de dados ali, tá? Então aqui eu tenho o meu new ID. E aí o que eu faço aqui então, ó? New to do, exatamente o que ele fez ali, ó. Copilot eu também em sintonia aqui, ó. O que ele vai fazer? Para quem não lembra, quando eu utilizo o spread operator aqui, ele faz o quê? Ele pega todas as informações que eu tenho naquele objeto. Quais são todas essas informações que eu estou falando? É o title, é o description, é o status e é o date. Então ele pega essas 4 informações, espalha dentro de um novo objeto, por isso que eu estou colocando os bigodinhos aqui, ó. Ele espalha dentro de um novo objeto e insere uma chave nova. Qual que é essa chave nova que ele está inserindo? ID. E quem que é o ID que ele está inserindo? É esse new ID que eu acabei de criar aqui em cima. Então eu criei um ID, embaixo eu estou criando esse objeto, beleza? E agora falta simplesmente eu salvar essa informação no local storage. Ó, se eu passar o mouse aqui, eu sei exatamente que eu tenho a informação lá do new to do, ó, inclusive com o ID, tá? Agora falta eu salvar essa informação lá. O que eu quero fazer então? Ó, eu quero pegar todas as informações que eu tinha no meu local storage, pegar todas elas e inserir mais uma informação. É o mesmo conceito disso aqui que foi feito na linha 14. Então eu vou criar um array novo com base no anterior, que são todos ali, que é aquela constante da linha 12. Vou pegar todas aquelas informações e mais esse new to do. Eu faria isso, eu criaria um colchete. Ó, interessante, ó, melhor que a minha ideia aqui, ó. O Copilot me superou dessa vez, ó. O que ele está fazendo aqui então, ó? Ele fez, ó, ele pegou o new to do, simplesmente deu um push, tá? E agora eu preciso atualizar o local storage, vamos ver? Então é isso aqui, ó. Exatamente isso, ó. Ele pegou aqui, ó, local storage.setItems, colocou a minha constante, a chave da constante, que no caso é todos, deu um json.stringify e jogou essa informação de novo no local storage, tá? O Copilot achou mais fácil fazer dessa forma aqui. Eu faria de outra forma, eu iria fazer assim, ó. Eu iria colocar const, ia chamar de updated todos. Olha lá, era isso aqui que eu iria fazer, ó. E aqui dentro, então, eu não usaria o push, eu jogaria aqui de volta, ó. Eu, como sou o menino Revolts, então, eu não vou utilizar esse push aqui, ó. Eu quero da minha forma, eu mando no meu código, tá? Então eu quero desse jeito aqui, ó. Então eu estou atualizando dessa forma aqui, ó. Eu criei um array novo com todos os to-dos anteriores, mais o to-do que eu acabei de criar com o ID aqui, ó. E aqui eu fiz simplesmente isso, ó. Setei tudo isso de novo, eu joguei tudo de novo. Então eu acabo de atualizar o meu local storage, tá? Se eu acabo de atualizar meu local storage, então nesse meu create new to do aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou de novo dar um return, new promise, vou dar o resolve ali. Mesma coisa do de baixo, ó, set timeout, o Copilot está lendo o meu pensamento. Eu vou colocar aqui, ó, save to do, passando um to do, que é a única informação que vem do create aqui, ó, new to do. E quando ele dá um resolved aqui, ó, eu quero simplesmente retornar um true. Beleza, pode ser, para mim é suficiente, ó. Então ele vai retornar um true para falar para a minha aplicação quando eu chamar esse meu create new to do, ele vai retornar, tá? Então eu já tenho a função que cria novo to do aqui.
Mas eu estou pensando aqui, ó, já que a gente vai utilizar o Redux Tank e eu vou fazer uma inserção de dados e esse dado vai ter que atualizar a minha aplicação, eu preciso desse dado atualizado para atualizar o meu estado global da aplicação. Se eu preciso disso, então eu vou falar aqui, ó, que o meu save to do local storage, ele vai me retornar aqui então, ó, vou tipar ele aqui, ó, eu quero que ele me retorne um updated to do, que é o to do atualizado. Agora faz sentido eu utilizar isso daqui, ó, tá? Eu quero que ele retorne aqui, ó. Ele está reclamando porque eu não estou retornando essa informação. Então eu vou retornar aqui embaixo agora, ó. Return new to do. Então ele para de reclamar. E agora aqui, ó, nessa minha função aqui, ó, de salvar no local storage, eu posso fazer o seguinte, então, ó, const, eu vou chamar de updated to do, que ele vai me trazer essa informação, que aí agora eu sei que aqui dentro eu tenho o updated to do type, porque é o que eu estou falando que a minha função retorna aqui, ó, e eu vou retornar aqui no meu promise resolved, em vez de true, eu vou retornar esse to do atualizado. E aqui eu vou falar então, ó, que ele vai que essa minha função aqui, ó, do create new to do, ele me retorna uma promise. Cadê promise? Desse cara aqui, ó, desse update. E para o meu tanque saber que ele é uma requisição assíncrona, eu vou colocar aqui, ó, async, que vai ser esse create new to do. Então aqui, ó, eu tenho a função que cria um novo to do agora. Eu já tenho a função que salva o to do, tá? A função de deletar o to do é muito simples aqui também, ó. Eu posso fazer o seguinte aqui então, ó. Aqui eu tenho get, aqui eu tenho save, create, update to do. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para atualizar o meu to do aqui, ó, de novo. Então eu vou colocar aqui async já, porque ele vai ter que ser async, porque eu vou utilizar o tanque lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui então, vou chamar aqui, ó, const to-dos, que ele vai pegar do meu local storage, tá? Essa informação, porque vai ser o de deletar. E o que que eu quero fazer? Essa aqui é a mais simples de todas, ó. Eu só vou fazer um filter aqui, ó, tá? Ele vai lá no meu local storage, deleta vai no local storage, pega os meus to-dos, e aqui eu faço um filter pegando o ID desse to-do, então eu retorno uma nova lista aqui, que aqui eu tenho uma lista de to-dos atualizados, e aqui eu só faço uma atualização no local storage, tá? Que é isso daqui, ó, local storage.setItems, pegando essa nova lista aqui que não vai ter o to-do deletado e atualizando. Essa é o meu to-do. Só que isso tudo eu quero fazer dentro de um return new promise, porque ela é assíncrona, e ele vai dar isso aqui, ó. Ele vai fazer tudo isso daqui dentro da promise do meu setTimeout, tá? E aqui o meu resolved, ele vai retornar, nesse caso aqui, ele pode retornar um true para mim, ó. Return true. Deixa eu pensar se true é a melhor opção. Ele vai retornar true quando eu fizer isso. Na verdade, ele é melhor, em vez dele retornar true, ele me retornar esse updated aqui to-dos, ó, para eu atualizar o meu estado global da aplicação que a gente vai utilizar, tá? Então ele vai ser, ó, aqui ele vai me retornar uma promise de um updated to do type array. Pronto. Aí quando eu chamar o meu to-do, eu sei que quando a minha requisição assíncrona terminar, o que a minha função de delete vai trazer é uma lista atualizada dos to-dos. Aí eu aproveito essa lista que ele vai me trazer atualizada aqui e atualizo o meu estado global da aplicação, tá? Então beleza, já tenho de deletar aqui também. Faltou aqui então agora só o do update to do. Então vamos fazer ele aqui agora também, ó. Eu vou apagar aqui. Então aqui, ó, o que é a ideia? Eu vou estar recebendo um to-do, ou seja, eu vou estar recebendo uma informação com os dados atualizados. Eu preciso encontrar no meu back-end, no caso meu local storage,
Eu preciso encontrar esse to-do que eu quero atualizar e dar o match das informações e atualizar o local storage. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Vou chamar de constant to-dos, pode ser, beleza? E agora eu vou pegar essa informação aqui, ó. Eu vou fazer um map dela para me retornar um novo array de to-dos, atualizando somente aquele to-do que está vindo ali por parâmetro para mim. Vamos ver se o Copilot tem a mesma ideia. Tem a mesma ideia do map, ó. É exatamente isso, ó. Então ele está pegando todos os meus to-dos aqui para saber qual que ele vai querer atualizar aqui no caso, tá? E aqui dentro eu só vou precisar fazer uma condicional ali para dar um match, para eu saber exatamente, porque eu posso ter centenas de to-dos ali dentro, mas eu quero atualizar um só, que é o mesmo que está vindo por parâmetro. Então eu vou fazer um if aqui dentro, quer ver, ó? Ó, já até fez, ó, exatamente, ó. O que que ele está fazendo nesse momento aqui, ó? Ele está fazendo um map. Quando ele faz esse if, ó, que ele dá esse match aqui, ó, to do item, que é o que está vindo de parâmetro aqui no meu map, .id, foi igual aquele to do que está vindo para mim por parâmetro da função, é aquele que eu quero editar. Se é aquele que eu quero editar, o que que eu faço? Eu retorno o meu to-do. Eu retorno o to-do que está vindo por parâmetro, porque aquele agora é o to-do atualizado. Mas, se ele não entrar no if, ou seja, não é aquele to-do, ele me retorna aquele item que ele está percorrendo no meu map ali. Simples assim, tá? E depois que ele fez o map, eu preciso atualizar o meu local storage. Que aí é isso aqui, exatamente, ó. Eu pego aqui o meu local storage, .setItem, e atualizo os meus to-dos, tá? Só que aqui eu vou fazer a mesma coisa do delete aqui, ó. Eu vou falar que eu quero retornar uma promise aqui, tá? Porque essa minha requisição também vai ser assíncrona. E isso aqui, ó, também vai estar dentro do meu return new promise, tá? Vai estar tudo aqui dentro, tá? Vai estar tudo aqui dentro. Deixa eu indentar aqui um pouquinho. E aqui agora eu quero que o meu resolve me retorne a lista atualizada, então. Porque se eu atualizei o local storage, eu atualizei a lista que vai estar lá no banco de dados, eu preciso atualizar também o meu estado local, tá? Ah, eu esqueci de colocar o set timeout. Beleza, verdade, Copilot. Esqueci mesmo. Então, vou aqui, set timeout, e vou jogar tudo isso aqui dentro. Vou fechar, vou mandar o meu resolve, então, voltar a minha lista atualizada e encerrar o meu set timeout com o tempo da requisição que a gente colocou aqui de 2 milissegundos. Deixa eu formatar o documento para ficar bonitinho aqui. Então, beleza. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui na requisição. Tem a requisição que pega do local storage, tem a que salva no local storage, tem a que cria o novo to-do, tá certo? Tem a que atualiza, tá ok. Tem a que deleta, tá ok. E tem o meu get, tá? Beleza. Então, o que a gente fez aqui agora, então, a gente criou as requisições que o nosso Redux vai estar utilizando, tá? E eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu falei que a gente ia implementar o Redux nesse vídeo aqui, mas o vídeo vai ficar muito comprido se eu for fazer isso nesse vídeo aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encerrar esse vídeo aqui, para ficar mais fácil vocês consultarem lá, e já vou gravar em seguida o vídeo que a gente vai implementar o Redux, porque aqui agora está a parte que a gente precisava, criando os tipos, criando a tipagem para nossa aplicação, já está ok, tá? Tá ok aqui para mim. Então agora o que a gente vai fazer é só implementar o Redux de fato. Então só para o vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar ele aqui e a gente volta no próximo vídeo, beleza? Sai daí não, continua aí que já já tem o próximo vídeo, fechou? Até lá!